Salve, salve na Rua com a Surrai começa hoje te trazendo uma palavra que está em alta, hein? Mecatrônica. Vamos saber tudo como funciona essa profissão? Começou na Rua com a Surrai. E ao meu lado está o Almir, ele que é mecatrônico e vai contar pra gente o que é o que essa palavra significa, né? Mecatrônica automotiva. O que é, Almir? A mecatrônica, ela é a junção da parte elétrica com a parte mecânica, né? Então nós temos a parte de freio com a parte de farol. Hoje em dia é tudo interligado. Legal. Seria a parte de freio, seria o quê? A parte do ABS, né? Então tudo isso conta. Então não é simplesmente um desgaste de freio, você tem também uma simbologia de ABS. Para você fazer nos caminhão automático, por exemplo, para você fazer uma troca de marcha, você precisa do sensor do sinal do ABS. Certo. Então aí que a mágica acontece, é isso? Exatamente. Almir, antigamente os carros não tinham tanta tecnologia. Então o mecânico, vamos falar o mecânico raiz, Sim. Ele era o próprio eletricista, certo? Assim, a parte elétrica antigamente era tudo muito mais fácil, porque, por exemplo, num caminhão, por exemplo, você tinha um relé lá e um fio que você automaticamente puxava e acendia o farol. Hoje em dia não, esse relé ele aciona, o botão aciona uma chave de seta, que a chave de seta aciona um módulo, então para acender o farol. Então simplesmente não é o cara ligar o botão do farol e vai acionar o farol. Ficou mais difícil, né? Exatamente. Mais complexo, a gente pode dizer, né? Exatamente. E é interessante dizer que a tecnologia ela é toda interligada no caminhão hoje, né? Todas as peças, como você falou, o freio, tem um ABS e tudo mais. Por exemplo, este caminhão aqui, da DAF, ele tá com problema de troca de marcha. Esse aqui, vamos lá, ele tá com problema de troca de marcha. Ele tava com problema, por exemplo, com troca de marcha. E você passa o scanner nele e você não consegue identificar, não tem falha alguma no caminhão. Simplesmente ele pode ser, aí eu ainda não tenho certeza, tá? Mas assim, ele pode ser simplesmente um problema do ABS, Tá. Porque ele não consegue informar a velocidade que a roda está. Vamos um exemplo assim, se a velocidade da roda está 80 por hora, mas ele não consegue identificar, o caminhão lá está vendo que está 80 por hora, mas ele não consegue identificar a velocidade da roda. Aí ele fala, mas pra que eu vou trocar de marcha? Aí é onde ele se embaralha na troca de marcha. Entendi. Porque ele não consegue relacionar a velocidade do câmbio com a velocidade realmente exata das rodas do caminhão. Então isso tudo faz parte da mecatrônica. Exatamente. Muito legal, hein? Muito bom. E aqui vai ser diagnosticado ainda. Exatamente. E é por isso que eu te falei, é muito mais fácil o mecânico, às vezes, o eletricista se tornar um mecânico, do que o mecânico propriamente se tornar um eletricista. Por quê? Porque o eletricista, ele sabe medir um sensor, por exemplo, do ABS. Você tem uma tensão de 5 volts, você tem uma tensão de 1000 ohms, resistência, tem uma resistência. Então o eletricista ele consegue ver tudo isso daí. E o mecânico muitas vezes ele tem uma certa dificuldade para medir, para ver exatamente o que está acontecendo. Como a gente falou no começo do nosso papo, né? Antigamente os caminhões, os carros eram mais simples, né? Toda a parte mecânica quanto a parte elétrica, né? Então o mecânico raiz mesmo, que a gente diz, ele dava conta de tudo. Exatamente. Hoje em dia, o que diferencia tudo isso? Mostra pra gente. Então, por exemplo, isso, às vezes a palavra mecatrônica acaba assustando um pouco o pessoal. Você fala, eletrônica, elétrica. Não, mas assim, continua tudo a mesma coisa. Ele simplesmente modernizou mais e dificultou mais a parte de conserto. Certo. Mas, por exemplo, esse câmbio aqui, ele é o mesmo câmbio do antes manual. Então, a alavanca do caminhão vinha aqui. Certo. Eles simplesmente tiraram a alavanca, colocaram um tampão e colocaram um módulo desse lado. Então, hoje em dia, para fazer a troca de marcha, antigamente você colocava a primeira. Hoje em dia é o módulo que faz isso, né? O módulo do câmbio. Esse é o menino, é isso? Esse é o módulo do câmbio. Certo. Entendeu? E aqui que passa toda a parte elétrica. Exatamente. Aí assim, aqui você precisa ter, junto com outros módulos, mas basicamente assim, você precisa ter todas as informações, por exemplo, a rotação do motor, a parte que ele está, o tanto de combustível que ele vai injetar, a pressão que ele está, se ele está carregado, se ele está vazio. Então, são vários sensores que vai fazendo a informação. Então, assim, você tem um sensor de velocidade do câmbio, você tem um sensor de rotação das rodas, você também tem um sensor de rotação do motor.
né? Então assim, então tudo ele vai se conversando, porque assim, o módulo basicamente, ele é cego. Tá. Né? Ele é um sujeito cego. Então assim, se não tiver as pessoas que falam por ele o que está acontecendo, ele não sabe. Que são sensores. Exatamente. E você falou uma palavra ali também que me chamou a atenção, que é Repotenciamento. repotenciamento. O que é isso? Na verdade é assim, é você aumentar o torque. Então, por exemplo, esse caminhão aqui é 410 cavalos. Tá. É 410 cavalos. Você joga ele para 440, 450 cavalos. O software dá para você jogar o quanto você quiser, dá para você melhorar o quanto você quiser, mas assim, o ideal é em torno de 10%. Esse é o ideal. Né? Você mostra para mim no seu computador então? Mostro sim, mostro Vamos lá sim. ver então, o repotenciamento. Aí aqui, por exemplo, eu tenho vários nomes aqui que são os arquivos originais dos caminhão, e esse que está em azul é o arquivo que é realmente que eu posso confiar. Esse é o original do caminhão. É esse daí que está em azul. Tá. Então, por exemplo, para mim comparar o arquivo do Wilson aqui, por exemplo, eu preciso usar o arquivo original que está em azul. Então aqui nós temos o ramo 1 e o ramo 2 que está em branco. Certo. Então nós vamos primeiro carregar ele no ramo 1, o original, e realmente eu sei que eu posso confiar nesse arquivo, né? Porque é um arquivo que veio diretamente do software. E aí eu vou pegar o do Wilson, aqui por exemplo, e vou carregar ele no ramo 2. Ele vai aparecer aqui embaixo. Ok, apareceu. Ok? Então nós temos o original realmente que eu posso confiar e o que se diz que é original do caminhão. Aí eu consigo comparar e ver realmente se esse arquivo ele está original ou se ele está modificado, se ele já foi mexido nesse módulo. Se ele já foi mexido, automaticamente ele fica vermelho quando ele é mexido, e quando ele está original realmente ele fica assim, preto. Então eu sei. Então assim, por exemplo, eu vou entrar aqui e vou mexer nesse arquivo. Ele estava preto. certo? O arquivo aqui, eu mexo o quanto eu quero. Ah, eu quero colocar 10. Ah, eu quero colocar 30. Opa, não foi. Eu quero colocar 40. Então, o quanto eu quero, eu coloco aqui nesse arquivo. Automaticamente, quando eu colocar ele para mexer, tá vendo a linha vermelha? Então, esse daqui é o original do caminhão. Uhum. É aquele lá que eu posso confiar, que é o que está em azul. E o que eu mexi agora, ele está vermelho. Né? Então, automaticamente aqui, quando eu fechar aqui, eu vou colocar assim, só para... Foi mexido, ficou vermelho. Ficou vermelho, ele foi mexido. Então, você está vendo que o original ele está preto e o que foi mexido ele está vermelho. Então, basicamente é isso. E aqui, quando você tem um limitador de torque, por exemplo, basicamente assim, você está aumentando a parte de combustível ou você está diminuindo a parte de combustível. Então, com isso, você vai ter um repotenciamento. Se você quer aumentar a dosagem de combustível, você quer abaixar a parte de combustível. E assim, isso é interessante para os donos do caminhão. Quando você fala em repotenciamento, quando você trabalha em 10%, você, vamos dizer assim, você tem uma melhor autonomia. Porque automaticamente o cara ele consegue pisar no caminhão, você consegue fazer uma ultrapassagem, você consegue sair de uma serra mais rápido. Então isso vai te dar uma grande economia. Tá. Agora, se o cara também ficar o tempo inteiro com o pé pisado lá embaixo, de vez ele ter uma economia, ele vai acabar gastando mais. Porque quanto mais é a lei da física, né? Nós sabemos disso. Quanto mais você roda, quanto mais força você tem, mais você vai acabar gastando, vamos dizer assim, combustível. Aí o pessoal às vezes fica com medo assim, mas eu vou repotenciar, isso não vai estragar, um exemplo, vai estragar o meu câmbio. Não, porque aonde ele subia, por exemplo, em sexta, ele vai subir simplesmente numa oitava. Então ele não vai usar mais em sexta. Então com isso ele vai ganhar uma elasticidade.
O motor, onde ele subia com 1.800 RPM, ele vai subir às vezes em 1.600 RPM. Então, ele vai abaixar a rotação do caminhão. É importante saber utilizar também, né? Exatamente. E não sair com o pé de chumbo aí acelerando, né? Ganhou mais potência de motor, né? Exatamente. Não é só acelerar, é saber usar todas as formas. Tudo isso quem vai ajudar é o motorista que está ali atrás do volante. Então, ele precisa saber dosar isso. A hora de pisar mais, a hora de tirar o pé. Porque assim, se ele subir uma serra a 60 por hora, hoje ele está subindo a 80 por hora, poxa, então ele não precisa enfiar o pé para subir a 100. Opa, ele vai lá e sobe a 70 por hora. Perfeito. Né? Com isso ele vai acabar ele vai acabar ganhando vamos dizer assim, um combustível, né? Onde ele gastava 100 litros, ele vai gastar agora apenas 80 litros. Beleza. Então você acaba tendo uma autonomia melhor. Garoto, obrigado aí pelo papo. Tá bom. Muitas informações aqui para vocês hoje. Mecatrônica diretamente aqui na rua com a Sorrai. E atenção, mecânicos, se preparem. Hoje tem uma tecnologia nova e amanhã já tem outra. Então, tamo junto e vamos nessa. Vem com a Sorrai.